Aí vou mais rápido um pouco. Ok. Portanto, estávamos lembrando o que é noção de derivada, certo? Derivada de uma função em cada ponto é uma transformação linear, e que vai ser de um espaço vetorial, um espaço vetorial. Então, se a função, por exemplo, se a função f está definida de um subespaço, subconjunto aberto de Rn vai para Rm, então, para cada ponto P dentro desse domínio, ou no interior, para que faça sentido a derivada no ponto P, certo? Vai ser uma transformação linear do espaço tangente do ponto P. Só que aqui estamos dentro de Rn, o espaço tangente é Rn, exatamente. Então, vai ser uma transformação linear de Rn em Rm, tá? Em cada ponto vai ter uma transformação linear agora. Bom, lembrando a aula anterior, essa transformação linear está atrelada a uma matriz, que vai facilitar, com potência da álgebra, todas as nossas contas. Então, eu posso, às vezes, escrever assim, mas não sempre. A matriz correspondente vai ser uma matriz M por N, né? Porque toda vez que você tem uma transformação linear de Rn em Rm, a matriz correspondente vai ser uma matriz M por N, contrário, certo? Porque essa matriz, né? Essa matriz, se eu chamar A, vai ser uma matriz que quando age num vetor em Rn, certo? V1 até Vn, tem que me dar um vetor em Rm. Então, tem que dar W1 até Wm. Beleza? E para que isso aconteça, essa matriz tem que ser M por N, para poder pegar um vetor de N coordenadas. Ok? E aí, a gente viu, de fato, a gente talvez repita isso mais umas vezes, que essa matriz tem a ver com as derivadas parciais. Então, vou insistir mais um pouco sobre as derivadas parciais e depois vou continuar a aula de hoje. Então, a noção de derivada foi definida como uma transformação linear que satisfaz aquela fórmula mágica que eu tinha colocado no vídeo anterior e vou repetir. O que é essa fórmula mágica? É que essa transformação linear melhor aproxima a tua função entre todas as possíveis transformações lineares. Essa é a graça. Isso quer dizer que f de p mais algum vetor v, certo? Vai ser mais ou menos f de p. Por enquanto, mais ou menos. Não é igual. Mas eu posso acrescentar mais alguma coisa. Vou colocar a de v. A é a derivada, onde a é derivada da função no ponto P, certo? Mas mesmo assim não é igual. Essa igualdade não é verdade. F de P mais algum V é mais ou menos F de P, novamente mais ou menos F de P mais A de V, porque observe que aqui A de V é algo em Rm. F de P também é algo em Rm. Tudo isso faz sentido, você pode somar duas coisas em Rm. Porém, é realmente igual se você permitir colocar aqui um resto, certo? Resto que depende do vetor V, né? Da perturbação do ponto P. Agora, até aqui não seria a definição de derivada. Você tem que acrescentar onde R de V é sublinear. Como exatamente o caso de funções de cálculo 1, eu estava ensinando há pouco tempo. Então, o que quer dizer sublinear? Sublinear quer dizer que R de V... O que é R de V? É um vetor, né? Esse aqui também pertence a Rn. Então, forma que R de V dividido por, bom, norma de V, obviamente, não posso dividir por V mesmo, por norma de V, tende a zero quando norma de V tende a zero, tá? Então, R de V aqui é um vetor. Vetor dividido por um número é um vetor, tendendo a zero, faz sentido, né? Você poderia até falar que este também é zero, tanto faz, qualquer coisa. Ou R de V dividido por V, ou norma de R de V dividido por V, tem por norma de V, converge a zero. Beleza? Então, essa é a definição final de derivada. Então, a derivada em cada ponto P é uma transformação linear, aquela que satisfaz isso. Isso é único, não? Esse que é toda a importância da derivada. Não existe uma outra função linear que quando você escreve f de p mais v como f de p mais uma função linear, o resto seja sublinear.
tá bom? Isso foi demonstrado. Então, é unicamente definido. Quando existe, certo? Bom, então, e aí nós vamos falar um pouco sobre derivadas parciais. Derivadas parciais. O que é derivada parcial? A derivada parcial é assim, noção de derivada está demorando para aparecer para vocês no vídeo, estou vendo aqui. A noção de derivada sempre é variação, isso aqui, qual é a taxa de variação da função, certo? Do jeito que nós colocamos, já engloba todos os possíveis tipos de variações, mas derivada parcial calcula para você, digamos, é o primeiro momento que você generaliza a derivada de cálculo 1, aprende derivada parcial no cálculo 2, certo? Então, derivada parcial, você, nas direções diferentes, ou seja, quando você quer calcular, por exemplo, derivada de uma função parcial com respeito de variável x1, digamos, função f, está definido de Rn em Rm, certo? Aí eu tenho x1 até xn como coordenadas da base e vai para m coordenadas. O que é derivada parcial com respeito de x1 no ponto P? Isso aqui vai realmente na direção do que a gente aprendeu no cálculo 1, vai ser como que é a taxa de variação da função, certo? Na direção de E1, que é a primeiro vetor na base canônica. Mas TE1 menos F de P, aí se isso aqui vai ser o quê? De fato, esse aqui é o vetor em Rm, né? Dividido por T, quando T tende a zero, certo? Então, aí você tem a derivada parcial na direção de x1. E assim por diante, você tem todas as derivadas parciais em todas as possíveis direções, certo? Pode definir. Tá claro? Então, você pode definir derivada parcial na direção de um vetor específico também, certo? E aí, na direção, um vetor específico V, certo? Do ponto P. Derivada é um pouco complicada a notação, temos que ter bastante cuidado com a notação. Vai ser o limite de f de P mais TV, certo? Menos f de P dividido por T, quando T tende a zero, certo? Muito bem. E aí, a gente explicou um pouco o que vai ser a derivada com uma matriz, que tem a ver com essas derivadas parciais. Aqui eu falei da derivada parcial, mas eu poderia destrinchar um pouco mais. Eu considerei, de fato, aqui, quando calculei derivada parcial, eu estou considerando a função f, calculei na direção x1 a sua derivada, mas f já é uma função cuja imagem é um vetor, né? Então, aqui são vetores em Rm, mas eu poderia olhar para coordenada por coordenada dessa função, ou seja, vamos escrever f como sendo f1, f2 até fm, certo? Porque é uma função que sua imagem tem m coordenadas, pode ser vista como m coordenadas, né? Escrevemos na base canônica de Rm essa função e temos f1 até fm. E aí nós podemos olhar agora esses F1 até Fm, onde Fi são funções de Rn em R, né? Agora sim, eles são as funções de Rn em R, são funções reais, chamam funções reais. Então, se eu falar de derivada de Fi, essa função real, com respeito de variável xj, todo mundo tem que entender, porque xj vem do domínio, né? J varia de 1 até n aqui. J varia de 1 até n. Esse aqui é a derivada parcial de Fi com respeito de xj, certo? No ponto P, por exemplo, em algum ponto do domínio. Eu não vou repetir a definição. A definição é simplesmente como que está aqui. Em vez de F, tem que colocar FI apenas, certo? Que são números dividido por número, é uma coisa real, é número real, e o limite é um número real quando existe. Maravilha. Então, a partir daqui, nós temos uma coleção de números. São todas as possíveis derivadas parciais, certo? Eu posso colocar realmente esses números dentro de uma matriz. Essa matriz
é exatamente a derivada, que é uma transformação linear, certo? Porque é uma matriz. Essa matriz, eu vou colocar aqui, é, DFI com respeito de XJ, certo? Essa matriz vai ser uma matriz quanto por quanto? De qual dimensão vai ser? A gente já sabe que tem que ser uma matriz M por N, certo? Uma vez que a função é de Rn em Rm, a sua derivada em cada ponto é uma função linear de Rn em Rm, que tem que ser uma matriz M por N. Agora, tendo isso na mente, você nunca vai esquecer quais são as linhas dessa matriz, como que calculam as linhas dessa matriz, né? Você precisa M linhas, certo? M linhas. E tem M funções, né? F1 até Fm. Então, as linhas são exatamente as derivadas parciais de cada uma dessas funções reais. Então, isso quer dizer que A, eu vou escrever, é, que é derivada da função no ponto P, certo? Assim que tem que escrever, é igual a uma matriz, certo? Que é assim, derivada parcial de f1 com respeito de x1 no ponto P. Sempre no ponto P, vai dar um número agora. Essa coleção de números aqui, tudo derivado de f1, sempre f1, primeira linha f1, com respeito de x, n, certo? Também no ponto P. E assim por diante, vai para baixo, vai ser derivada de fm com respeito de x1 de novo com respeito no ponto P, e finalmente derivada de fm com respeito de xn no ponto P. E, voilà, temos uma matriz, que é uma matriz M por N, de números, né? As entradas são números aqui. E essa matriz merece ser chamada derivada da função no ponto P. Beleza? Então, esse aqui é o resumo da aula anterior. Digamos, eu fiz isso tudo dentro de uma aula. Eu quero fazer, de fato, mais condensado possível. Isso pode correr o risco de, às vezes, a gente perder algum detalhe, mas precisamos ter uma recorrência aos detalhes para não esquecer. Então, se não tiver nenhuma pergunta, vou direto a um assunto novo, tá? Que seria o primeiro resultado, um teorema para uso de derivadas, certo? Então, teorema, digamos, propriedades de derivadas. Desculpa. Teorema. Sejam f e g duas funções diferenciáveis. Quando eu falo diferenciável, quer dizer tem derivada em todos os pontos do seu domínio, tá? Então temos seguintes propriedades que aparentemente muito básicas. Derivada de f mais c vezes g é igual a derivada de f mais c vezes derivada de g. Eu não coloquei nem os pontos, porque está claro pelo jeito que a gente está definindo. Derivada de função constante, uma função constante, como podem imaginar, como o caso de cálculo 1, derivada de uma função constante tem que ser zero, né? Só que esse zero, é bom colocar um zero cheio, porque é uma transformação linear zero, certo? Sempre é de Rn em Rm. Digamos, f e g são funções de Rn em Rm. Tudo bem? Então, não escrevam, mas suposto, já assumimos isso. E derivada de é, função linear. Função linear, função linear, t é igual exatamente t. A derivada de uma função linear, ou seja, você tem uma função linear também, de Rn em Rm, pode ter uma função linear. O que vai ser a derivada em cada ponto? A afirmação é que derivada em cada ponto é exatamente essa mesma transformação linear. Se derivada de g ou f, bom, aí eu preciso ter cuidado com n e m, porque para poder compor g e f, né? Então, tudo bem, eu vou escrever aqui com devido cuidado. Eu vou colocar aqui, cuidado,
sobre domínios, certo? Tem que fazer sentido G ou F, apenas isso. É derivada de G composta com derivada de F. Esse aqui chamamos de regra de cadeia, todo mundo conhece a regra da cadeia, mas essa forma é bastante elegante porque é composição de funções lineares aqui. E, finalmente, derivada de F vezes G, bom, aí temos que entender o que quer dizer F vezes G, certo? É o produto interno. Isso aqui é o produto interno. É exatamente o que você pode imaginar, é derivada de F vezes G mais F vezes derivada de G. Eu preciso esclarecer isso ponto a ponto, o que quer dizer, e depois a demonstração vai sair bem rápida. Então, o item A está dizendo o quê? Eu tenho duas funções, no caso de A, poderiam ser funções de Rn e Rm mesmo. São funções de Rn, ou até um subconjunto. Deixa eu escrever Rn mesmo, tá? Mas pode ser um conjunto aberto. Então, F mais Cg, onde C é um número real aqui. F mais Cg também é uma função de Rn e Rm, beleza? Isso está claro porque eu estou somando apenas dois vetores em Rm, então, multiplicado por um número vai ser um vetor em Rm, soma deles vai ser um vetor em Rm, então faz sentido falar dessa função, essa função é uma função de Rn e Rm. Agora, o que eu estou dizendo? O A está dizendo que para todo ponto P no domínio, quando tem derivada, ambas as funções, pela hipótese, ambas as funções têm derivada no ponto P, o que estou dizendo é que derivada dessa nova função, beleza? Essa nova função, no ponto P, vai ser o quê? Tem que ser uma transformação linear, de novo, de Rn em Rm. Que transformação é essa? É a derivada de f no ponto P, que é uma transformação linear, uma matriz, pode imaginar como uma matriz, mais um número vezes derivada de g no ponto P também. Um número vezes uma transformação linear é uma transformação linear. Ou um número vezes uma matriz, equivalentemente falando, é uma matriz da mesma dimensão. Então, tudo isso faz sentido falar, tá? A partir daí, realmente, você tem que ter muito cuidado com os objetos que estamos tratando, se faz sentido multiplicá-los ou somá-los, certo? Então, aqui faz sentido porque ambas são transformações lineares de Rn e Rm. Tá, uma vez que faz sentido, é legal dessas coisas é que no início, pelo menos, tudo que faz sentido e bonito tá certo, tá? Isso acontece em cálculo avançado. Uma vez que você consegue escrever uma relação que faz sentido e uma relação bem elegante, tipicamente é correta, e tem que ir atrás e demonstrar essa relação. Bom, obviamente não sempre, mas para começar, como eu falei. Então, por que isso aqui é correto? Eu tenho que mostrar que vale aquela sublinearidade, né? Então, tá. Eu sei que função f e g são diferenciáveis, então o que eu faço? Eu escrevo f de p, né, no ponto P, mais v, vai ser f de p mais a derivada, vou escrever assim, derivada de f no ponto P, todo mundo entende que esse aqui é uma transformação linear, certo? Aplicada em V, tá certo? É uma transformação linear, até aqui é uma transformação linear, aplicado num vetor, aí sim. Mais um resto, né? Resto de f, vou chamar. Resto de f no V, na verdade, né? No vetor V. Isso aqui é definição, pois, por diferenciabilidade da f. A mesma coisa eu posso... Bom, sendo que RF é sublinear, né? Aí que começa toda a importância da definição. E G também, G de P mais V vai ser G de P mais derivada de G no ponto P, vezes, aplicado no vetor V, mais o resto de G também em V, certo? Agora, F mais CG no ponto P mais V, o que vai ser? Pela definição, F mais CG é F
mais CG, né? No ponto P mais V. Bom, você vai ver que isso aqui é manual, realmente é escrever corretamente que vai dar certo. Por que que isso vai dar certo? Aí uso relação um e relação 2. Isso vai me dar, pela relação 1, o primeiro termo vai dar f de P, mais derivada de f no ponto P aplicado em V, isto, mais C vezes G de P, mais C derivada de G no ponto P, aplicado no vetor V, mais C, né? Esse C continua, né? Esse C continua, vem aqui, multiplica por esse todo aqui. Vai ficar RG no V, certo? Então, agora eu vou colecionar o que que eu tenho. Eu tenho F mais C, certo? Vai ficar F mais CG no ponto P, certo? Tá vendo? F mais CG no ponto P mais V virou F mais CG no ponto P, e eu somo o resto que eu tenho, o restinho que eu tenho aqui. O que que tem aqui? Tenho essa parte linear e essa parte linear. Lembra, duas transformações lineares, quando somam, né, abre, né, os parênteses, pode distribuir isso, quer dizer, você pode agora voltar e pegar evidência, mais C dg no ponto P, aplicado no vetor V, certo? Esse tudo aqui é uma transformação linear. Beleza? Mas eu tenho RF de V, CRG de V. O que que resta mostrar, tá? Essa coisa que parecia óbvia, de fato só ficou longo um pouco. O que que resta mostrar? Resta para demonstrar o item A do teorema, eu preciso verificar que esse cara é sublinear. Pois, por que que isso é apenas isso? Porque se eu mostrar que o que está aqui é sublinear, então essa transformação que já é uma transformação linear, porque é soma de duas transformações lineares, merece ser reconhecido como derivada da função no ponto P, que é isso que queríamos mostrar. Então, por que que isso é sublinear? Porque cada um dos itens era sublinear, né? Sublinear, pois cada um é sublinear. Ou seja, se você somar R de V mais CRG de V, divide por V, ele vai tender a zero também, porque abre, cada um está tendendo a zero, portanto, tende a zero. Certo? Tá claro? O item A, vai lá. Alguém deu sono no item A ou deu alegria de entender ou nenhum? Ou perdeu no meio o item A? Isso, tá, isso vai ser importante para mim. Não, nenhuma coisa, nem outra. Tá tudo certo? Beleza? Beleza? Maravilha. Faltou o Felipe falar. Então, o item A ficou claro. E o item B, eu vou insistir esses itens aí. Maravilha. Item B era o quê? Item B era que a derivada da função constante é zero. Isso está claríssimo, né? Uma função constante, f de p mais v é a mesma coisa que f de p. Então, não precisa colocar nenhuma transformação linear, zero. Então, tá. Só queria que entendêssemos que derivada da função constante é uma transformação linear, de novo, de Rn em Rm. É uma transformação linear que é transformação nula, né? É uma matriz tudo zero, beleza? E, finalmente, no item B ainda, que derivada de linear é ela mesma. E isso aqui é bem sutil, isso precisamos entender. Eu tenho uma função t, digamos, a demonstração não, é fácil, mas é sutil, precisa entender bem o que está dizendo. A transformação é uma função também, não é uma transformação linear, é uma função. De Rn em Rm. Então, eu pego um ponto P em Rn, certo? O que que eu estou falando? Estou falando que a derivada dessa função no ponto P, certo? Derivada dessa função no ponto P é uma transformação linear, certo? Que é exatamente t, porque é de novo de Rn em Rm. É exatamente t. Ou seja, se você quer saber qual é a derivada de t no ponto P, aplicado num vetor V, é t de V. Se você entende isso,
quer dizer que entendeu exatamente o que estou falando. Né? A escrita aqui torna-se muito importante. Ok. Por que isso? Aí a demonstração é só pela definição, novamente, porque T de P mais V, o que é? Essa é a demonstração. T de P mais V, pela definição de transformação linear, né? Se você tem uma transformação linear, T de P mais V é T de P mais T de V, certo? Então já está na cara que quem é a derivada, porque f de p mais v é aquela coisa aqui, f é t, né? Então você está vendo que tem o t de p e tem alguma transformação linear aplicada em v, que é o próprio t. E tem r de v que é zero aqui. É super sublinear. É muito mais do que sublinear. Isto virou zero. Acabou. Então, mostramos que então t é exatamente derivada no ponto P, qual que seja o ponto P. Beleza? Bom, pode parecer muito simples, muito óbvio, etc. E é nesse caso, mas se a gente não entender essa lógica de que é exatamente o derivado em cada ponto, vai ficar complicado quando eu, por exemplo, der um exercício qual é a derivada de inversa. E já é um exercício bem sofisticado que a gente vai colocar para a próxima vez, ou vou colocar um vídeo sobre isso. O que é a derivada de pegar inversa? Então, operador, considere um exercício difícil. Exercício. Considere operador inv como uma função. Chama essa função de inv, que pega t, manda para t inversa. Essa função está definida de onde a onde? Vocês conseguem entender essa função está definida de onde a onde? Qual é R que nós temos aqui? Vou chamar F, para não ficar muito no inv, não, F, que é a função pegar inversa. Essa função pega uma matriz, está dando a inversa da matriz. É uma função, tá bom? Que não é linear essa função, é uma função não linear. Essa função está definida de espaço de matrizes, tá? Que tem determinante diferente de zero, F está definido num conjunto U, subconjunto de espaço de matrizes, digamos, N por N, ok? E vai para, novamente, espaço das matrizes N por N, certo? É um espaço métrico, é um espaço, aliás, você pode olhar ele como um subconjunto, esse aqui é tipo um subconjunto de n quadrado, r elevado a n quadrado. É um tal de Rm, né? R elevado a n quadrado. Matrizes n por n podem ser identificadas com espaço n quadrado dimensional. Então, mas só que toda matriz não tem inversa, não é? Toda matriz não tem inversa. Tem que ter determinante diferente de zero. Então, esse U é exatamente o tal de GLN, né? São matrizes que têm determinante diferente de zero. São inversíveis. Então, é um subconjunto dentro de Rn quadrado, tá certo? Esse é um subconjunto aberto, inclusive, e aí faz sentido falar derivada em cada ponto nesse conjunto, ok? E aí o exercício é isso. O que vai ser a derivada dessa função? Essa função, lembrem que não é uma função linear, tá? Se você pegar f de t mais s, não dá f de t mais f de s, beleza? Ou seja, por quê? Porque t mais s inversa não é t inversa mais s inversa. Quem dera fosse, certo? Não é. Então, não é uma transformação linear. Então, essa transformação tem que ter uma derivada que deve ser alguma coisa legal de saber, certo? Que vou, por enquanto, esconder e depois a gente vai ver a solução desse exercício. Só para comparar isso, é como função x indo para x inversa, né? É parecido, né? Só que seria exatamente isso se você considerasse n igual 1. No caso de n igual 1,
essa função que eu estou falando para vocês é exatamente a função f de x igual 1 sobre x. E essa função tem derivada no seu domínio, não é? Função 1 sobre x tem derivada. F de x igual 1 sobre x tem derivada. E a derivada é menos 1 sobre x quadrado, não é? Isso. Então tem que ver o que seria o equivalente no caso de dimensão mais alta dessa função de 1 sobre x. É, só queria, queria a curiosidade de vocês. Vou para item C. Não tentem resolver agora isso, tá certo? Porque precisa um pouco mais de trabalho. O item C e o item D são dois itens bom, o item C eu posso ir rápido, item D eu vou colocar para o próximo vídeo, hoje mesmo. O item C é regra da cadeia. Mas regra de cadeia eu preciso entender bem aqui. O que é regra de cadeia? Então, item C, regra cadeia. O que diz regra da cadeia? Diz que se você tiver, eu coloquei G ou F, né? Então vou manter F de Rn em Rm e G, eu quero que G ou F. Primeiro F age, né? Então G vai ser de onde? Vai ser de Rm em Rk, beleza? Essas são duas funções. Não vou me preocupar com o domínio U. Vamos supor que está definido em todo o espaço Rn. Esse detalhe não é tão importante aqui. Importante aqui pegar os espaços corretos. Então, GOF vai ser de onde a onde? GOF vai ser de Rn em Rk. Beleza? Então, tá. Então, isso aí, por enquanto, estamos bem. Domínio e contradomínio estão escolhidos de dimensões corretas. Faz sentido falar de G ou F. Mas observe que são funções não lineares. Então, queremos falar de derivada dessas funções. Então, o que a regra da cadeia diz? Diz que se você... Deixa eu fazer um desenho também. Primeiro F age, certo? Depois G vai agir. Então, vou colocar aqui F agiu assim de Rn, aqui Rn vai para Rm, certo? E depois tal de G vai agir, vai pegar coisas em Rm e vai mandar para Rk, né? Bom, a gente não pode desenhar mais do que isso no papel, então aqui é tipo Rk, beleza? Então o ponto P vai para F de P e depois por G vai para G ou F do P. G de F de P, certo? Então tá. O que eu tenho que entender exatamente, como no cálculo 1 e 2 vocês devem ter visto bem isso, o que quer dizer regra da cadeia? Diz que a derivada de G ou F, certo? No ponto P, vai ser uma transformação linear de Rn em Rk, certo? Isto vai ser exatamente a derivada de G, certo? No ponto F de P, tá vendo? F de P, derivada de G faz sentido daqui para cá. Vai ser uma transformação de Rm em Rk. Multiplicado realmente, se você pensa em matriz, tem que colocar multiplicado, mas já que estou falando de transformação linear, eu coloco composição com a derivada de f no ponto P. Então, vamos lá, cada um está de onde a onde para ver se faz sentido isso. Então, derivada de f de P é de onde a onde? Vai ser de Rn em Rm. E essa transformação linear é de Rm em Rk. Elas agem exatamente como próprias transformações, né? Só que transformação poderia agir dentro de um domínio apenas, mas a transformação linear derivada age de todo o espaço, tá bom? Então, completamente, isso faz sentido, vai ser de Rn em Rk, certo? De Rn em Rk. Ok. Como que a gente mostra que isso é verdade? Então, o primeiro passo é realmente entender como que é a caneta aqui. Falhou. Um minutinho.
Deixa eu... Vamos lá. Ah, eu vou direto, tá? O vídeo vai ficar um pouco mais comprido, mas fica... É, melhor continuar. Então, como que a gente demonstra a regra da cadeia para finalizar, tá? A aula de hoje. Então, como que a gente mostra isso? Nós precisamos mostrar que, então, necessitamos... Deixa eu só apenas interromper esse vídeo e separar, porque para depois ver apenas a demonstração da regra de cadeia vai ser legal também. Eu vou cancelar, vou interromper.